excelentíssimo senhor presidente dessa sessão pública, vereador Alexandre Gomes, saúdo uma pessoa do senhor, toda a composição da mesa, autoridades religiosas, civis, lideranças religiosas, toda a sociedade aqui representada nesse ambiente. Obrigado por mais uma vez abrir as portas dessa casa para uma sessão solene em comemoração e motivação da campanha da fraternidade. É o terceiro ano consecutivo que fazemos isso em São Gonçalo. Excepcionalmente, no ano passado, fizemos com atividade oficial da Câmara, mas em espaço externo daqui. E consideramos muito importante, esperamos que isso possa ser o início de um bom debate do poder público, da Casa Legislativa, com a sociedade. E eu penso que aqui nós estamos vivendo o melhor da democracia, que é quando nós podemos nos reunir como cidadãos, juntamente aqui com aqueles que representam esses mesmos cidadãos, para debater políticas públicas, para debater demandas da nossa sociedade, da nossa cidade. A campanha da fraternidade, ela sempre tem uma motivação de uma urgência social. Nós tivemos no ano passado a campanha da fraternidade sobre o tema da ecologia integral, e no ano anterior sobre a amizade social, no ano anterior sobre a fome. E são demandas que a gente sabe que são complexas, não são fáceis de serem resolvidas. E esse ano nós temos o tema da moradia, fraternidade e moradia. Contudo, o fato de ser uma realidade complexa não deve nos tirar da responsabilidade de superar a condição que nós olhamos, né? O fato de nós termos feito a campanha da fraternidade no ano passado sobre ecologia integral não tem a ver com a crise climática. Nós ainda temos essa demanda em nossas mãos aí, como guardiões do planeta Terra, como somos. Assim também, olhando para a realidade da moradia e da moradia precária, ou da falta de moradia, nós sabemos que estamos diante de um desafio grandioso, né, que em números altos, que precisam ser atendidos e observados, e certamente não vamos terminar essa campanha resolvendo o problema da falta de moradia digna e tudo que está em torno a esse tema. E insisto nisso, mas precisamos iniciar o movimento para que possamos atingir aquilo que se espera na campanha, que é realmente poder declarar que todos têm moradia digna. A campanha da fraternidade desse ano tem esse tema: moradia, fraternidade e moradia, e uma inspiração bíblica de ele veio morar entre nós, pensando naquela cena do presépio, quando Jesus ele veio para habitar na terra e não tinha casa, não tinha lar, não tinha teto, e sentiu a dor ali da falta de amparo, falta de um abrigo. E isso nos faz pensar em todos que não têm moradia digna. E a intenção que essa conjunção de termos é importante. Não estamos falando só do direito à moradia, mas do direito de moradia digna. Essa campanha da fraternidade ela tem um ponto de partida na Igreja Católica, na CNBB, mas ela não é uma campanha para os católicos ou que quer movimentar só os católicos. E por isso é muito bom termos aqui pessoas que não são católicas, temos aqui também outros agentes que têm uma comunhão, têm uma convergência de interesse nessa temática. Nós queremos despertar a atenção que nós devemos ter para nossos irmãos que sofrem. Sofrem primeiramente porque estão na rua. E aí podemos pensar nas pessoas em situação de rua, e estamos bem no centro da cidade, onde normalmente se concentra a maior parte desses, e basta que a gente ande um pouquinho nas calçadas aqui ao redor, nós vamos encontrar. Pensamos nas pessoas com moradia precária, e São Gonçalo tem um histórico. Eu sou gonçalense, nascido, criado aqui, e cresci com as histórias das nossas enchentes, dos morros que tiveram o deslizamento de encostas, as pedras que rolavam dos morros, das casas que foram ali atingidas. Tive experiências na região do Salgueiro, que fez com que a gente pudesse acompanhar, como agora, recentemente, nessas chuvas intensas, tivemos algum tipo de dano também ainda nessa região, e podemos pensar, essas pessoas não têm moradia digna. Já, embora eu mesmo não tive experiência de ter minha casa prejudicada pela chuva,
mas todos nós que aqui estamos somos prejudicados pela chuva quando somos impedidos de andar em algumas vias ou quando essas vias enchem e tem consequências aqui contra a nossa saúde. Vejam, e aqui a minha fala não é para que a gente aponte culpas, não é para que a gente aponte responsabilidades, até porque sabemos, eu estou falando de coisas que eu acompanhei desde criança, então estamos falando de muitas gerações, de muito tempo, mas o que nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para que essas pessoas que vivem em situação precária possam ter uma casa que possa se sentir realmente segura, uma casa que realmente tenha a sua saúde preservada? O que nós podemos fazer para que nós não tenhamos mais pessoas em situação de rua e São Gonçalo? E não podemos pensar que isso é uma utopia, não. Isso é possível. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, é o terceiro grupo de pessoas que a gente pensa nessa campanha, para assistir a pessoas que moram em abrigos improvisados. E aqui podemos pensar em pessoas que estão em ocupações, pessoas que estão em barracos assim, realmente improvisados, pessoas que estão morando de favor, pessoas que assim, têm algum lugar para dormir porque alguém ajudou aquela pessoa a esticar o seu corpo num colchão. Todas essas realidades tocam ao tema da moradia digna. E a campanha da fraternidade convém pensar isso, que nós somos responsáveis em promover moradia digna para todos. E aí, como? Como que a gente pode promover? Nós estamos em uma casa legislativa, e óbvio que aqui o recorte ele é muito voltado para políticas públicas. Mas é importante pensar que a campanha da fraternidade não desenvolve o despertar apenas para o dever do governo, apenas o dever daqueles que exercem os trabalhos políticos. É um dever de todos nós promover políticas públicas, promover a moradia digna para todos e promover o bem para aquelas pessoas que estão em situação precária ou sem moradia. E uma palavra que é muito forte dentro dessa campanha, uma expressão que é muito forte, primeiramente, é a gente pensar, eles não têm casa por quê? Isso é uma frase do Papa Francisco, que se questiona, né? Por que eles não têm casa? E cuidado com as respostas muito rápidas, que a maioria das pessoas, quando pensa a pergunta, respondem, estão lá porque querem, eles estão na rua porque querem, eles estão morando naquela casa lá porque querem. Será que é isso mesmo? E a experiência que eu provoco para cada um aqui é chegar até uma pessoa em situação de rua ou em moradia precária e perguntar: por que você mora aqui ou você vive aqui nessas condições tão ruins? Não vou dar resposta. Fica a pergunta. Depois, outro ensinamento, outro despertar que tem nessa campanha é que nós não podemos culpabilizar os pobres. E a campanha tem um convite: vamos desculpabilizar os pobres. Um neologismo aqui. Os pobres não são culpados por serem pobres. E concluindo já, então eu espero que essa campanha possa despertar em nós aqui, em nós que estamos aqui, esse interesse. E nessa casa legislativa também a iniciativa, o desejo de realmente efetivar políticas que venham para o bem da sociedade. Fica aqui a minha fala com uma abertura, desejando que possam vir outras contribuições depois de maneira mais prática e direta. Mais uma vez, muito obrigado.